Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Vamos continuar então o nosso estudo aqui em Romanos, agora no capítulo 3, né? Uma breve síntese aqui dos versículos do 3 ao 18, né? Alguém pode pensar assim, não, mas está escrito bem mais coisa que isso. Mas não é, que eu estou fazendo assim um apanhado de versículos em um certo período, né? Do 3 ao 18 aqui no caso, e procurando destacar aqueles versículos que mais sintetizam a ideia no conjunto desses versículos, no caso, versículo 3 ao 18 e assim por diante, é o que eu tenho feito. Então, eu tenho lido versículos assim, não todo o texto, senão vou ter que ler Romanos tudinho de novo, né? Vai pegar muito tempo, mas pegando assim um apanhado de ideias que sintetizam a ideia, o pensamento, no caso de Paulo, ou a teologia paulina, se preferirem, dentro desses versículos. Amém? Então, do 1 ao 18, no capítulo 3, diz assim: qual, pois, a vantagem do judeu? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. Tanto judeus como gregos, aqui usa até a expressão grego, não é nem gentil, é grego. De qualquer maneira, como eu já disse antes, quando fala de judeu e grego ou judeu e gentil, está geralmente se referindo ao povo judeu em relação ao resto da humanidade, o resto de nós, na verdade. Então, o nome coletivo dos não-judeus, às vezes é grego e às vezes é gentil. Não-judeu é grego ou gentil, assim como depois, mais para frente, houve a expressão bárbaro, né, que os romanos usavam, né, em relação aos povos não romanos, né, uma classificação coletiva de um grupo de pessoas. Então, os gregos aqui seriam, no caso, não necessariamente os gregos da Grécia, mas os não gentios, como se o povo judeu e o povo grego encabeçassem a nomenclatura de todos os povos da época. Seria mais ou menos como se o nome deles nomeasse a humanidade inteira, mais ou menos assim. Tá? Então, nós vimos aqui que Paulo diz, como já temos dito antes, né, que o judeu não tem vantagem nenhuma em relação ao gentio, porque todos estão debaixo do pecado. Isso ele já tem falado desde o começo, né? Então, o pecado como uma norma soberana, né? Ainda não falei como começou essa história, mas aqui a carta aos Romanos vai dizer mais para frente como em Adão todos pecaram e assim por diante. Não quero assim adiantar essa parte agora, porque vai ser bastante falada e explicada mais à frente. Já tem adiantado muita coisa, aliás. Mas então, qual a vantagem do judeu? Não tem vantagem nenhuma, porque em relação ao pecado, o fato do judeu ter a posse da lei não o coloca em vantagem nesse sentido. É claro que a tutela da lei, o fato de eles terem um povo escolhido de Deus, isso tem vantagem, mas o fato é que isso deu a eles uma certa vantagem, porque, digamos assim, eles seriam a vanguarda da humanidade, ou as primeiras pessoas às quais Deus confiou seus oráculos, a sua palavra. Isso é uma coisa boa, obviamente, mas eles não souberam usar essa vantagem, eles não souberam assim entender essa prerrogativa ou esse papel nos termos que o Senhor havia proposto. Eles não entenderam realmente, de modo que eles perderam nessa bênção, porque essa bênção era condicional. E nós sabemos que eles não obedeciam à lei, eles não obedeceram à lei que eles receberam tão zelosamente, tão amorosamente de Deus, eles mesmos não obedeceram. De modo que, nesse ponto, eles se nivelaram aos gentios, apesar de ter a lei. Porque os gentios, nós já vimos do capítulo 2, que os gentios, ou gregos, como fala aqui, se eles faziam por natureza aquilo que era da lei, eles demonstravam que tinham lei para si mesmos, na norma de sua consciência. Demonstravam com isso que a lei estava gravada nos seus corações, porque é isso que se trata. De modo que, no capítulo 2, diz que o grego ou o gentil que obedece a uma norma de consciência demonstra que a lei está dentro do seu coração, e nesse sentido é até melhor do que o judeu, que apesar de ter todas as formas da lei, tanto a forma interna quanto a forma externa, aquela recebida por Deus por meio de Moisés, ainda assim não obedecia à lei. Então ele era pior do que o gentil, do que o grego, na verdade. Então nós lemos que, em relação ao pecado, então tudo fica nivelado, porque todos estão debaixo do pecado, estão debaixo dessa queda, mas esse tratamento preferencial dos judeus com esse comissionamento que receberam não foi realmente assim, não souberam manter essa vantagem e se tornaram pecadores, de maneira que
O judeu com a lei agiu da mesma maneira que os gentios sem a lei. Porque as promessas de Deus, embora alguns equivocadamente, embora alguns erradamente dizem que existe uma coisa como aliança incondicional, na verdade não existe. Estão vendo essa aliança aqui? Significa ter um compromisso mútuo com a minha esposa. Quem vê essa aliança aqui já entende isso. Ele tem que ser fiel a ela tem que ser fiel a ele, porque essa aliança pressupõe isso. Eu sou dela e ela é minha, como diz lá em Cantares, né? Então, nós sabemos disso, que as pessoas aliançadas pertencem uma a outra e têm deveres mútuos de lealdade e de fidelidade. Então, não existe essa coisa, aliança incondicional de Deus, não existe isso. E os judeus, nesse caso, eles pecaram e quebraram a condicionalidade da aliança. E se fizeram igual aos gentios. Por quê? Porque, apesar de terem lei, estavam também debaixo do pecado, ou do pecado como impulso, né, decaído. Nós vamos ver mais sobre isso depois. Depois, mais para frente, nos versículos 19 a 20, versículos 19 e 20, basicamente, Paulo diz assim: ora, sabemos que o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O que a lei faz, então? A lei é semelhante ao médico, que faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico, você tem esse problema aqui, mas ele mesmo não dá o remédio, agora você vai se tratar. O tratamento é uma questão posterior. Então, a lei, ela evidencia o pecado. Na verdade, esse é o intuito da lei, na verdade. Situar o homem em seu devido espaço de criatura decaída e necessitada da redenção que só Deus pode dar. Então, a lei e as cerimônias lá no Antigo Testamento, elas eram o quê? Uma memória do pecado. Nós vemos isso claramente lá em Hebreus. Já tenho dito aqui, né, que a carta aos Romanos, Hebreus e Gálatas são as três cartas que mais assim falam, né, das diferenças entre a lei e a graça, Antigo e Testamento, para você ter assim, uma percepção clara. Essas três cartas são capitais para esse entendimento. E a carta aos Hebreus é justamente aquela carta que vai situar as cerimônias, a lei nas cerimônias, né, nas celebrações, nas observâncias e tudo mais, como uma memória do pecado. E diz que o sangue de cordeiros e bodes não anula o pecado, mas se faz recordação deles. De maneira que tudo aquilo que os judeus faziam no Antigo Testamento era para que eles lembrassem que eram pecadores e que havia um preço a ser pago, que não era pago por aquelas cerimônias ainda, mas que haveria o prometido. Esse, inclusive, é o sentido da Páscoa, não é isso? A Páscoa é a profecia do futuro cordeiro que iria definitivamente pagar o preço pelos nossos pecados. Então, os sacrifícios lá, as ordenanças de sacrifício do Antigo Testamento eram para demonstrar. E a lei, ela demonstra o pecado, mesmo na sua parte moral, né? Ela demonstra que o ser humano é pecador. Ela dá uma lei justamente para situar o ser humano como pecador, como um médico que dá receita, mas não em si mesmo não tem poder para curar a doença. Esse é o sentido da lei. Mas vamos fazer uma diferença aqui, porque às vezes antropólogos e estudiosos liberais querem fazer um paralelo entre os sacrifícios lá do Antigo Testamento e os sacrifícios dos pagãos, dos maias, dos druidas e outras formas de religião pagã. Não há nenhum paralelo. Eu quero apenas situar esse ponto. Não é assim, não é um ponto, vou dizer assim, frontal em relação ao que estamos falando, porque estamos falando dos sacrifícios dentro do escopo da Bíblia, dentro do escopo da palavra de Deus. Mas eu quero assim mandar só um recado, se vocês por um acaso ouvirem falar que a lei, que no Antigo Testamento havia um sacrifício semelhante ao sacrifício pagão, não havia nenhuma semelhança, porque lá nos sacrifícios pagãos, o sacrifício tinha um sentido de barganha muitas vezes, de adquirir o favor dos deuses, daqueles deuses falsos que na verdade eram demônios. A Bíblia diz que os que eles sacrificam aos demônios e não a Deus. Aqueles sacrifícios
eram para aplacar, às vezes, ou para fazer barganha. Não tem nenhum sentido paralelo com os sacrifícios que os judeus faziam, porque tudo aquilo que está na Bíblia, tudo aquilo que está em cumprimento lá no Antigo Testamento, como cerimônias e festas, tudo isso apontava para Jesus. De uma maneira ou de outra, apontava para aspectos do Messias vindouro, aspectos da grande obra que o Messias vindouro iria cumprir, o qual se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, não tinha nada a ver, né, com o sentido pagão, não tem paralelo nenhum. Uma macumba lá na esquina, lá um pote lá com farinha e farofa, com farofa e galinha e vela, não tem nada a ver com nada do que era prefigurado nos sacrifícios que os judeus faziam. Não tem paralelo nenhum, porque apontava para um Redentor futuro. Não tinha em si mesmo uma função completa, não era barganha. Não era barganha. Era uma observância, de certa forma didática, para que o povo se lembrasse que tinha uma dívida com Deus e que havia uma promessa de um Redentor que pagaria essa dívida. Basicamente, os sacrifícios tinham esse sentido, nenhum paralelo com os sacrifícios pagãos. Tá? Então, com a lei, veio o pleno conhecimento do pecado, tanto na sua forma cerimonial, em suas ordenanças, como em sua forma moral, a tábua dos 10 mandamentos. Né? As duas partes da lei tinham o mesmo conteúdo. Apontava o pecado, sem ainda apontar a solução. O fato é esse. A solução viria depois. Tá? Então, nós lemos mais para frente aqui, do versículo 21 ao 26. Estou indo um pouco rápido aqui, porque nós já falamos bastante, na verdade, eu tenho falado muito isso já, então não precisa ficar repetindo assim, exaustivamente as mesmas coisas. Mas esses versículos do capítulo 3 vão justamente explicitar o teor geral da carta aos Romanos. Né? Então diz assim, né, no versículo 21 ao 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas. Olha que interessante. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para que todos, né, e sobre todos os que creem, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a carta magna, por assim dizer. Carta magna não é bem isso. Daquilo que nos define perante Deus. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Né? Sendo justificados gratuitamente, aqui é o ponto, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tá? Testemunhado pela lei e pelos profetas, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que isso? Por que isso? Porque se a lei estava enferma pelo pecado, se a lei só falava do pecado e não trazia redenção, então o Redentor teria que vir. Agora, se o Redentor teria que vir, ele teria que vir com uma norma superior à lei. Tá? Esse é o sentido da redenção em Jesus. Jesus vem como embaixador da divindade para redimir o homem com relação à dívida contraída com a divindade. O pecado do homem é um pecado em relação a Deus e ao seu relacionamento com Deus. O pecado do homem não é uma norma estritamente ética, não é uma norma estritamente moral. Se fosse estritamente moral, se fosse estritamente ética, as religiões do mundo davam conta. Bastava-nos um Maomé, bastava-nos um Buda, um Lao Tse, um Confúcio, um Zoroastro. Pronto. Traz uma regra, vivemos de acordo com essa regra, pronto, está pago. Não. Porque essa dívida, que é uma dívida soberana, contraída ao homem em sua própria estrutura de ser humano criado por Deus, é nessa profundidade que está o âmbito verdadeiro de nossa dívida, a nossa própria estrutura de criaturas feitas por Deus, e que quebraram a aliança fundamental com Ele, de modo que em nossa própria estrutura temos a marca dessa desobediência. De modo que apenas e tão somente a divindade poderia pagar essa dívida. Porque essa é a estatura da dívida. Que não poderia ser pago por nenhum ensinamento, por nenhum mestre,
por um mestre ascendido. Essas bobagens que nós vemos por aí. Mas não são. Eu disse agora, domingo passado, no sermão de domingo, até disse que religiões e falsos cristos são credores falsos. Cobram uma dívida que não é devida a eles. Cobram uma dívida que não é devida a eles. Eles não são os credores, eles não são afiançadores da dívida. Eles não são os elementos intermediários daquele que se deve a Deus. Apenas Jesus fez isso. E Jesus, o Messias, que veio sendo anunciado pela lei e pelos profetas, sendo prefigurado na lei e sendo falado e profetizado pelos profetas. Tudo isso na palavra de Deus. Não no Bhagavad Gita, não no Alcorão, não no Mahabharata, mas na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Amém? Que fique bem entendido isso. Que fique bem entendido isso. Porque a santidade de Deus tinha que ser satisfeita por ninguém menos do que Deus. Não havia nenhuma outra pessoa digna de ser paga. É como aquela figura, não sei se já mencionei aqui, até confundo, né, o que eu falei na igreja que eu estou falando aqui. Aquela passagem que aparece lá em Apocalipse, do livro, que ninguém podia sequer olhar para aquele livro. E João chorava porque sabia que aquele livro era o livro das ações de Deus e de tudo que de Deus poderia vir para a humanidade como graça e como benefício. Ninguém podia sequer olhar. E uma voz diz: o leão da tribo de Judá, a raiz da vida, não chore. Foi pago a dívida. O Cordeiro venceu e pagou a dívida. Ele pode abrir o selo. Ele e ninguém mais. Então essa expiação, essa satisfação da justiça divina só poderia ser pago pela segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele e ninguém mais. Esse é o sentido da redenção. Eu fico assim, passado, quando vejo teólogos e pastores relativizando de alguma maneira tanto a redenção quanto as exigências de santidade. Relativizando. Tem muitos pastores fazendo isso. Uma vez, uma irmã minha comentando comigo, citou uma frase de Rubem Alves, né? Rubem Alves, que era o pastor presbiteriano, praticamente o pai da teologia da libertação, né? Dessa praga teológica chamada teologia da libertação. Essa porcaria que mistura teologia com marxismo, que mistura a Bíblia com marxismo. Esse lixo que está aí na TNI, né, em vários pastores aí, liberais. Esse Rubem Alves, na verdade, ele é o verdadeiro pai da teologia da libertação. Não Gustavo Gutierrez. Gustavo Gutierrez escreveu Teologia da Libertação depois que Rubem Alves escreveu Teologia da Experiência Humana, que, aliás, ele queria dar o nome de Teologia da Libertação, mas achou o título muito forte e colocou Teologia da Esperança. Se ele tivesse dado esse nome, seria ele o pai da criança, desse filho bastardo do inferno, chamado Teologia da Libertação. Esse Rubem Alves disse uma frase que, para mim, irmã, soou assim, muito altissonante. Uma frase: eu tenho dificuldade em crer em um Deus que, para satisfazer a sua justiça cósmica, necessita do sacrifício do seu próprio filho. Dificuldade de crer em um Deus que, para satisfazer a sua justiça, passa por tortura e sangue. Esse é a frase, a cabeça de Rubem Alves, ou o que era a cabeça de Rubem Alves, porque já morreu. Já morreu, já. Rubem Alves já morreu e, por último, se tornou coerentemente agnóstico. Coerentemente, porque a teologia de libertação já é uma forma diluída de agnosticismo, porque negam o sobrenatural e negam a justiça soberana de Deus. Em elucubrações teológico-filosóficas como essa, negam a justiça soberana de Deus, porque na palavra de Deus a justiça humana não é algo assim, objeto de filosofias seculares, de livre-pensadores e agnósticos, mas é algo que tem que ser satisfeita para Deus, e só foi satisfeita através de Jesus. Então, eu não me engano com frases altissonantes, com frases até de uma certa plástica bela filosoficamente. Um Deus puro não poderia ser satisfeito com o sacrifício. Esse vitimismo, né? Marxista, esse quedó marxista que permeia o pensamento atual, realmente não consegue entender que o sacrifício era necessário.
que a exigência da justiça de Deus passava pelo sacrifício de uma vítima inocente. E essa vítima inocente tinha que ser o Filho de Deus, porque esse foi o montante da dívida contraída pela humanidade em Adão, que só poderia ser satisfeita em Deus. Daí também a aberração doutrinária de não se considerar a divindade de Jesus, de achar que Jesus é um grande mestre, um mestre evoluído, um grande líder, um grande pensador, um sócio de Jeová, né, como diz lá o Testemunho de Jeová. Pura heresia. Ninguém menos do que a divindade poderia pagar esse preço, o qual foi pago por Jesus. E esse é o teor, inclusive, do Concílio de Nicéia, o famoso Concílio de Nicéia, né? Mencionado aí como ponto de partida do Constantino, né? Em algumas cabeças aí muito mal informadas. Constantino é o pai da igreja, bobagem. Depois eu falo sobre isso, mas a questão é que o teor do Concílio de Nicéia era justamente a questão da divindade de Jesus, e pela gravidade não se considerar a divindade de Jesus, porque senão ele não seria redentor competente para nos redimir. E Jesus afirmou várias vezes a sua divindade, afirmou várias vezes como sendo ele o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Jesus afirmou isso. Ele era aquele Messias prometido. Ele é o que desceu de Deus e veio nos redimir. E foi predito pelos profetas. Isaías 53 fala claramente da necessidade do preço a ser pago por Jesus. Quando Jesus está indo no caminho de Emaús, ele encontra duas pessoas conversando, os discípulos de Emaús. Não fala ali em Lucas o nome deles, mas fala dos discípulos de Emaús. E eles falam sobre Jesus, sobre Jesus mesmo, entende que é Jesus que está ali. E eles falam sobre o Messias, achavam que ele ia ser o Messias, mas já é o terceiro dia. Será? Depois, e Jesus, assim, no momento, Jesus fala para ele: ó tardos de entendimento, ó tardos, para acreditar e entender tudo que foi falado nos profetas. E daquele ponto em diante, abrem-se os olhos deles, eles entendem quem é Jesus. E Jesus explica para eles tudo que a respeito dele, de Jesus, estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. E depois Jesus disse: olha, convinha que se cumprisse o que a meu respeito estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Lei, profetas e salmos. É a síntese praticamente de todo o Antigo Testamento, de tudo aquilo que no Antigo Testamento se fala a respeito de Jesus. Lei, profeta e salmos é a síntese preditiva do sacrifício de Jesus, da sua necessidade e da sua conclusão. Então, esse anúncio foi cumprido completamente por Jesus. Jesus cumpriu completamente a lei. Cumpriu a lei nesse sentido. E cumpriu a exigência da lei para aquilo que devia ser feito em prol do ser humano. Isso perante a justiça divina. É por isso que nós somos justificados por Jesus e não através da lei. Porque a lei, ela é do mesmo âmbito, seria do mesmo âmbito que a religião de maneira geral. Incompetente para nos reconduzir a Deus. Foi um aio, nós vamos ver lá em Gálatas, né? Foi um bom pedagogo, mas o seu papel já foi superado, porque aquilo para o qual a lei apontava, aquilo para o qual os profetas, os salmos apontavam, já veio e já cumpriu tudo isso. Tá? Depois, no versículo 27 a 31, estamos no capítulo 3 de Romanos, diz assim: onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé, uma outra lei, né? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque se damos a lei como cumprida, ela está confirmada e não negada. Simplesmente isso. Se a lei foi cumprida por Jesus, ela não foi anulada por Jesus, ela foi cumprida por Jesus. A sua satisfação foi plena. E aquilo que ela apontava como norma de condenação também foi cumprido, porque pela fé nós andamos diante de Deus, agradáveis a Deus em Jesus. Pela fé em Jesus, nós somos aceitos por Deus, por aquele sacrifício que nos reconcilia e o qual Jesus e somente Ele pôde fazer, para nos reconduzir a Deus. Então, andando na fé em Jesus, cumprimos a lei em seu aspecto preditivo e cumprimos a lei em seu aspecto também moral.
Mais para frente vai falar aqui, Paulo mesmo vai falar aqui sobre o papel do Espírito no processo de santificação e no modo como o Espírito nos conduz de modo agradável a Deus, também na forma moral, né, na forma ética da lei. Mais para frente vamos falar isso, não quero assim adiantar esse aspecto, mas vamos ver isso depois. Que também o Espírito enviado por Deus vai nos colocar eticamente aceitáveis. Não é que agora podemos matar, podemos roubar, não se trata disso. Isso vai ser explicado também aqui na Carta aos Romanos. Espere um pouco mais. Né? Então, para ser agradável a Deus agora, temos de ter essa fé obediente em Jesus. Não passamos mais pela lei. Lembra de Atos 15? Os judeus não achavam que havia uma parada obrigatória na lei, na ordenança. Atos 15 já resolveu isso, né? Não passa pela lei, vai direto pela fé. Porque em Jesus aquilo que há de fundamentalmente errado com o ser humano no seu pecado já é satisfeito pelo seu sacrifício. Né? A lei é confirmada pela fé, né? Mas ela não trazia a solução. Né? A fé traz a solução. Mas a lei, então, ela é satisfeita. Então, Jesus é o cumpridor da lei. Jesus é o cumpridor da lei nesse sentido. Por aquilo que devia ser pago a Deus e que era falado na lei, era mencionado na lei, né? Era profetizado pela lei, para a satisfação da justiça divina. Os sacrifícios cerimoniais apontavam para essa necessidade. Jesus veio e satisfez essa necessidade em si mesmo. Né? E isso tudo para além do escopo da fé, para além do escopo da lei, né? Porque a lei ela estava circunscrita ao povo judeu, foi recebida pelo povo judeu e era cumprida, né, nos termos de um certo ritual, né, que os judeus tinham de cumprir, porque os sacerdotes lá do Antigo Testamento tinham que ser descendentes de Arão para ser sacerdote. Então, os elementos mediadores pelo qual a lei era cumprida naquela forma do Antigo Testamento passavam pelo judeu de alguma maneira, porque descendente de Arão, eu não sou descendente de Arão, não sou. Eu tenho o sobrenome Ribeiro, né? Então tem algum judaísmo em algum ponto da minha genealogia, assim como quase metade dos brasileiros. Os Maciéis, os Oliveiros, os Pereiras, todos os nomes de árvore, de planta aí, tem algum pé no judaísmo, né? Mas nós não somos descendentes de Arão, né? No entanto, exercemos um sacerdócio em Jesus, não é isso? Avançou, porque a lei avançou, o evangelho avançou, né, para além do escopo da lei, de modo que o povo de Deus já não passa por nenhum escopo judaico mais, e nem cerimonial. Jesus cumpriu tudo isso. Então, do que a lei falava? Né? Fazendo aqui um apanhado geral. Né? A lei, profetas e os salmos. Eram vaticínios e cerimônias que apontavam para o Redentor vindouro. Era isso. Inclusive, uma coisa que eu quero falar aqui, né? Quero falar aqui para vocês. Jesus, então, é o cumpridor de toda a palavra de Deus, né? De tudo aquilo que a palavra de Deus falava desde o Antigo Testamento. Tá? E ele é o elemento cumpridor atual da palavra de Deus, porque só nele cumprimos tanto a justiça divina quanto as exigências de santidade pelo Espírito que ele nos enviou e que nos capacita a viver de modo agradável a Deus. Né? Tá? Só uma coisa sobre os profetas, irmãos. Os profetas são para a lei. Os profetas são para a lei. O que as cartas apostólicas são para o evangelho. Tá? Os profetas são para a lei, o que as cartas são para o evangelho. Porque havia a lei dada por Moisés, mas todo o teor dos profetas orbita em torno da lei, naquilo que a lei exige, naquilo que a lei ordenava, né, em termos de observância e de cumprimento. Os escribas, né, do Antigo Testamento, que aparece agora no Novo Testamento, escribas e fariseus, mas os escribas lá da época da lei eram pessoas que de alguma maneira meditavam sobre a lei, transmitiam a lei, escreviam a lei, e sacerdotes, depois fariseus na época lá do exílio, né, que é uma classe de escribas e fariseus apareceu mais no exílio em relação à lei, porque o templo tinha sido destruído. Mas, de qualquer maneira, os profetas, eles vão
falar em cima da lei. O que eles vão dizer para o povo fazer, o dedo que eles vão apontar no nariz dos reis, né? Vai ser em cima da lei. Vocês estão quebrando a lei. As reformas religiosas que homens como Josias ou Ezequias fizeram em termos da lei. Então, a lei era a norma soberana e os profetas eram as pessoas que aplicavam em termos sociais, políticos e religiosos os termos da lei. E é o mesmo que faz Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou qualquer outro escritor do Novo Testamento, principalmente Paulo, porque as cartas do Novo Testamento as maiorias são de Paulo, né? Paulo parece que é um terço ou mais do Novo Testamento, lá no Novo Testamento é Paulo. Mas fazendo o quê? Expandindo os termos do Evangelho para as práticas da igreja, né? As ordenanças da igreja, os caminhos da igreja, a organização da igreja, são extensões do Evangelho. O modo corporativo de praticar o Evangelho se faz como igreja em tudo aquilo que a igreja encerra. É por isso que eu acho uma bobagem esse negócio Jesus não falou sobre isso, né? Jesus não falou sobre homossexualismo, Jesus não falou sobre... Jesus não falou... Paulo falou? Falou. Então Jesus falou, porque Paulo diz que o evangelho que ele recebeu de Jesus, e para Paulo o evangelho era o teor total de todas as cartas. Jesus não fundou a igreja. Se a igreja não tivesse relação com as palavras de Jesus, o que seria a igreja? A igreja, por um acaso, é uma entidade bastarda, sem conexão com o seu cabeça, sem conexão com a palavra de Jesus? Então, nós temos que ler as cartas apostólicas, as cartas, os escritos do Novo Testamento, e entender que aquilo é uma expansão do Evangelho. Quero apenas passar por aqui para nós entendermos o ministério dos profetas dentro do escopo da lei. E sabemos que não há profecia sem ser um anúncio da palavra de Deus, sem ser um anúncio da justiça de Deus. Não há profeta que não faça outra coisa senão anunciar a palavra de Deus. Mesmo hoje em dia esse sentido é mantido. Eu falo isso porque, geralmente, quando fala de profeta, Nostradamus, essas bobagens, profeta no sentido de previsão de futuro, de adivinhação, não é o sentido bíblico, não é o sentido real. Profecia é anúncio da palavra de Deus, seja em sua forma preditiva, como consequência das ações humanas, aquilo que vai acontecer em consequência, seja na sua forma normativa, né, como advertência para que não venha sobre nós consequências do descumprimento da vontade de Deus. Isso é profeta, isso é profecia. A parte preditiva, por assim dizer, é a parte menor. E ela vem também em consonância com as consequências do pecado. Porque o que os profetas preveem que vai acontecer porque o homem se desvia de Deus muitas vezes. E as bênçãos que eles anunciam também como recompensa, como graça em relação à observância da palavra de Deus. Profecias é isso, foi isso, né? É isso e continuar sendo isso, mesmo em nosso ministério como igreja, tá? Então, assim, a lei e os profetas, recapitulando aqui, anunciaram a Jesus e tiveram em Jesus sua plena satisfação, seu pleno cumprimento. É nesse sentido que Jesus cumpriu a lei. Tá? Não é no sentido assim de que ele está debaixo da lei de Moisés, que os adventistas falam, mas no sentido maior e mais definitivo de que ele satisfez a justiça divina e nos dá também capacidade de vivermos de maneira agradável a Deus, andando em espírito e não confiando na carne. O escopo geral da redenção de Jesus provê tanto a satisfação da justiça divina como as condições para que vivamos de modo agradável a Deus pelo seu Espírito. Amém? Deus abençoe a todos.